Versículo 42, ouça com fé a palavra de Deus. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor que fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Que hoje o Senhor jogue sal na nossa vida e que os irmãos entendam isso, e que o Senhor nos ajude a cortar o que seja necessário para a tua glória. Então fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como a maioria aqui sabe, eu já morei em alguns países como missionário. Ao todo foram 6 países. E acaba que, vivendo em outras culturas, você acaba se aculturando. Por exemplo, no Nepal ou na Indonésia, ninguém entra na casa de alguém ou na igreja calçado. Imagina todos nós aqui, que a gente deixasse os calçados tudo lá de fora e entrasse descalço aqui. Engraçado, né? É assim, na maioria dos países da Ásia, talvez no Afeganistão, no país deles, é assim também. E eu aprendi isso hoje na minha casa. A gente tem esse hábito, a gente chega, tira o tênis, o sapato e entra. Se você me visitar, não precisa não, tá? Você pode entrar calçado mesmo, não tem problema não. Então tem algumas culturas que a gente viveu e a gente vai aprendendo, né, com aquilo. Por exemplo, no Timor-Leste, é comum para eles comerem cachorro. Então eu aprendi a comer cachorro. Tô brincando, tá, gente? Isso aí eu não aprendi não. Mas é comum para eles comer cachorro, porque nós vamos nos aculturando e nós somos moldados à medida que a gente convive com algumas pessoas. Nós somos moldados à medida que nós nos casamos, à medida que nós frequentamos uma igreja. Essa igreja, ela vai nos moldando, nós vamos nos aculturando e aprendendo novas culturas. Então, quando você pensa na sua família, talvez você pense que há hábitos na sua família que você quer mudar. Talvez na sua casa você quer ter mais paz. Talvez na sua casa você quer que haja mais diálogo. O que você gostaria de mudar na sua família? Que tal começar por você? Em vez de você pensar assim, na família que você quer ter, por que não pensar na família que você quer ser? Estão entendendo? Vamos imaginar na igreja. Qual igreja que você quer ter? Você quer uma igreja que seja fervorosa em oração? Você quer ter uma igreja que ama a Bíblia, que ama os irmãos? Que tal você ser essa pessoa? Que tal você começar a mudança em você mesmo? Há uma frase que eu escutei que diz o seguinte: tudo muda quando você muda. Então, se há uma mudança em você, na sua casa, no seu casamento, se há uma mudança em você como membro da igreja, você acaba transmitindo e inspirando outras pessoas, e daí há uma aculturação. Os hábitos, eles são ensinados, os hábitos são mudados à medida que você muda, à medida que você está disposto a não ter, mas ser aquilo que você almeja ter. Se você quer uma igreja que ora mais, ore mais. Se você quer uma igreja que ame mais, ame mais. Se você quer uma igreja com mais gente, evangelize mais. Porque é fácil para nós queremos que as pessoas mudem,
mas não estamos dispostos a mudar. E essa aculturação, nós aprendemos novos hábitos à medida que um grupo começa a ter novos hábitos. Por isso que eu aprendi a tirar o sapato antes de entrar dentro de casa, porque lá todo mundo fazia isso. Vamos ao texto. A introdução vocês vão entender por que no final. O texto está dizendo que Jesus agora, ele vem falar coisas bem duras para os seus discípulos. Mas o contexto, talvez vocês vão lembrar, o comportamento dos discípulos de Jesus eram péssimos. Vocês lembram da semana passada? Os discípulos estavam discutindo quem era o maior entre eles. Você pode imaginar os discípulos discutindo isso, brigando, falando: eu sou o melhor, eu sou o maior. Então o comportamento dos discípulos era péssimo. E eles, inclusive, eles tinham inveja de um outro homem, lembram que estava expulsando demônios e eles não podiam? O comportamento dos discípulos era péssimo. E naquele contexto tinha um pai de família que trouxe o seu filho até Jesus, e aquele pai de família era um iniciante na fé, tanto que ele fala assim: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Então o contexto é discípulos imaturos, discípulos que estavam com um comportamento muito ruim, e um homem que estava iniciando a crer em Jesus. O que vocês acham que esse homem que estava iniciando a caminhar com Jesus iria pensar da atitude dos discípulos? Ia ser horrível, não ia? Um homem de pequena fé começando a caminhar com Jesus e vendo os discípulos de Jesus discutindo quem deles era o maior. Que mau testemunho, não é mesmo? E diante disso, desse contexto, Jesus, ele ensina os seus discípulos e ensina a nós hoje que o discipulado deve ser algo radical. Ser cristão é coisa séria. Jesus agora vem falar para eles que eles não podem ficar como esses meninos na fé, que ser cristão é uma coisa séria, é algo radical, que eu devo inclusive cortar coisas na minha vida. Porque ser cristão está em jogo a minha vida, está em jogo a minha família, está em jogo a minha família da fé. Eu sou chamado para ir além de apenas ir na igreja aos domingos. Jesus nos chama para moldar a nossa vida de acordo com aquilo que Ele deseja para nós, porque está em jogo a nossa vida, a nossa família e a nossa família da fé. Diante desse contexto, há duas palavras aqui muito fortes que nós precisamos explicar. A primeira, Jesus fala ela 3 vezes, é a palavra inferno. Veja comigo o versículo 43. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Essa palavra inferno é uma palavra grega chamada Geena. Geena, em Jerusalém, era um vale, um vale, o mais baixo dos vales que tinha em Jerusalém. E nesse vale, no período dos reis, o povo de Deus começou a sacrificar as suas crianças para um deus chamado Moloque. Já ouviu isso? Depois você confere na sua casa, 2 Crônicas, capítulo 28. Diz que o povo de Deus se envolveu tanto com a idolatria em Jerusalém, que eles iam para esse vale Geena, e eles sacrificavam as suas crianças em adoração a Moloque e queimavam as suas crianças. Eu estava vendo no YouTube a história sobre isso. Diz que eles tocavam tambores muito alto para que não se ouvisse o grito das crianças queimando pela adoração daqueles pais que ofereciam seus filhos para Moloque. Hoje o sacrifício de crianças se chama aborto, onde as crianças também gritam. Mas depois, esse vale Geena, ele era tão amaldiçoado que ele se tornou o lugar do lixão em Jerusalém. Era onde eles jogavam lixo e queimavam. E era comum eles queimarem o lixão, e daí tudo que tinha ali queimava, né? Os vermes morriam que tinha ali, os ratos, tudo era queimado nesse vale Geena.
Então, quando Jesus fala desse inferno, ele está falando Geena, aquele vale que era um vale de sacrifício das crianças e que se tornou um lixão. Jesus usa esse termo para mostrar para os seus discípulos o que ele estava querendo dizer, o tanto que Jesus estava falando sério. Meus irmãos, ninguém falou tanto de inferno quanto Jesus. Só nesse texto que nós lemos, Jesus fala 3 vezes de inferno. Às vezes a gente pensa que falar de inferno não é falar de amor. E algumas pessoas até dizem que não combina com Jesus falar de inferno. Mas ninguém falou tanto de inferno, desse vale Geena, esse vale de fogo, quanto Jesus Cristo. Talvez é a maior expressão de amor de Jesus. A maior declaração de amor de Jesus é nos falar de algo tão sério que Ele quer nos alertar sobre isso. Porque Ele nos ama e Ele quer nos alertar de tamanho perigo do vale Geena, um vale de fogo. Outra palavra que é muito importante para a gente entender essa passagem hoje é a palavra tropeço. Ela também está aqui 3 vezes. E a palavra tropeço, o apóstolo Paulo depois explicou o que é o seguinte: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Fazer alguém tropeçar é fazer alguém se enfraquecer na fé, é fazer alguém desanimar da fé. Isso é fazer alguém tropeçar. Guarde essas 2 palavras. Porque o primeiro ponto que nós vamos ver hoje é o cuidado de Jesus com os pequeninos. O versículo 42 ele diz: e quem quiser tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor que fora lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar. Jesus tem uma preocupação muito grande com os pequeninos. Que pequeninos? Como aquele pai daquele menino que tem pouca fé. Pessoas que estão começando a caminhar na fé. Pessoas que ainda não têm uma estrutura cristã. Pessoas que estão começando agora a ouvir o Evangelho. Pessoas que talvez ainda não se batizaram. São os pequeninos, aqueles que estão começando na fé. E Jesus tem uma preocupação muito grande com eles. E os pequeninos, eles vão se aculturar. Eles vão aprender com os irmãos mais velhos sobre como é seguir Jesus. Pequenos e maduros sempre estão na igreja juntos. Isso é bom que seja. Na igreja tem pessoas que já caminham com Jesus há 20 anos. Tem pessoas que já caminham há 40 anos. Mas sempre na igreja vão chegar pessoas novas. Amém? Porque Jesus sempre vai chamar as suas ovelhas, e as suas ovelhas vão ouvir a sua voz e vão se agregar à igreja. Então ser pequeno não tem a ver com a sua idade. Ser pequeno tem a ver com que você começando agora a seguir Jesus. E Jesus diz para a gente, os mais velhos, cuidarmos dos irmãos mais novos. Eu quando saio de casa eu falo para o Kaique, que é o mais velho, que tem 9 anos: você é responsável pelos seus irmãos mais novos. Quem aqui fala isso também, os pais? Não? Alguns. Porque a vida cristã é assim, meus irmãos. Irmãos mais experientes devem cuidar de irmãos menos experientes. Não há lugar na vida cristã para o egoísmo. Não há lugar na igreja para a minha vida, o individualismo. Na igreja nós somos responsáveis uns pelos outros. Um exemplo bom que você vai entender, talvez você viu aquele filme 300. E ali tem os soldados espartanos. Soldados espartanos, eles usam o seu escudo, e quando eles montam defesa, o escudo de um soldado tem que proteger a si mesmo, mas proteger também aquele que está do seu lado. A armação deles chama-se tartaruga no militarismo. O escudo de um soldado protege não a si mesmo, mas protege também o seu soldado do lado. Assim é a vida cristã.
Eu não protejo só a minha vida, eu protejo também você, e você me protege. Essas famílias que foram recebidas aqui como membros hoje, nós temos o dever de protegê-los, de levantar o nosso escudo para defendê-los, e eles também o nosso. Não há lugar na vida cristã para o individualismo. Eu quero convidar hoje você, nós não fazemos sempre isso, mas vamos abrir agora segura Marcos, vamos abrir em Romanos 14. Segura Marcos e abre em Romanos 14. Você está em Marcos, vai ter Lucas, João, Atos, Romanos. Se você não achou, não tem problema, apenas ouça. Olha o que diz Romanos 14, versículo 1. Vocês acharam? Diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Agora o versículo 13: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Versículo 15: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Versículo 19 agora: assim pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Aqui nós vimos o apóstolo Paulo falando a mesma coisa que Jesus disse: não faça do teu irmão tropeçar. Ele vai falar: acolha aqueles que têm a fé pequena ainda. Ele vem falar: não escandalize os irmãos. Ele vem falar: evite coisas que, embora seja lícita, mas que vão fazer os pequenos na fé tropeçarem. E o apóstolo Paulo fala duramente: não destruas as obras de Deus por causa de alguma coisa que você faz e que vai escandalizar o seu irmão. Não faça o seu irmão tropeçar. Por quê? Porque Jesus morreu por ele. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui: a minha vida, ela pode te inspirar a servir a Deus, ou a minha vida pode ser um tropeço para você servir a Deus. A minha vida, as minhas atitudes, elas podem te desanimar de caminhar com Jesus. E isso é muito sério, porque Jesus morreu pelos pequeninos e os ama. Portanto, tem coisas que nós devemos tomar cuidado. Tem coisas que nem erradas são, mas que podem fazer aqueles que estão começando a caminhar com Jesus a tropeçar na fé. Um desses casos que nós devemos tomar cuidado é com a bebida. Às vezes para você é tranquilo, mas às vezes tem pessoas que estão chegando que para elas é uma grande luta contra o alcoolismo. E às vezes ela olha em você uma atitude não moderada, uma atitude não reverente, a sua vida, a sua relação com a bebida pode fazê-lo pecar. Às vezes para você ir no Camaro é tranquilo, mas há pessoas que, como o apóstolo Paulo fala, são pequenos na fé ainda, e o seu ir no Camaro pode ser um escândalo para esse irmão, porque às vezes esse novo irmão está lutando para seguir a vida cristã, está lutando contra os seus pecados, e o seu exemplo pode ser uma pedra de tropeço na vida dele. Vocês estão me entendendo? Porque Jesus está preocupado com os que estão chegando. Você que está começando agora a ouvir a palavra de Deus, Jesus está muito preocupado com você, porque Ele te ama. E Ele está tão preocupado que manda eu e os meus irmãos mais velhos a cuidar de você e ajudar você, a acolher você nessa caminhada cristã, a não fazer você tropeçar.
Irmãos, isso é tão sério que Jesus fala para os seus discípulos: se vocês continuarem assim, vocês vão desanimar esse pai de pequena fé. Por isso que o versículo 42, Jesus é tão enfático. Ele fala: se vocês fizerem um pequenino tropeçar, é melhor vocês pendurarem ao seu pescoço uma grande pedra de moinho e se lancem no mar. Porque a minha conduta, a forma que eu vivo, pode inspirar pessoas ou desanimar pessoas de seguir Jesus. E Jesus está muito preocupado com aqueles que estão chegando agora. Você que está chegando agora na nossa igreja ou na fé cristã, não desanime por causa da gente. Jesus não quer que você tropece, porque Jesus te ama. Mas há também, meus irmãos, o perigo de nós vivermos de uma certa maneira em que as pessoas que vão chegando, elas vão se aculturar a nós, que é o que Jesus disse sobre pecados de omissão. Aquilo que eu sei que eu devo fazer e não faço, como Tiago diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. As pessoas que estão chegando, ao olhar para nós, elas vão querer orar mais. As pessoas que estão começando a seguir Jesus, ao olhar para nós, elas vão amar a Bíblia. Como que nós estamos influenciando as pessoas que estão começando a seguir Jesus? Qual igreja você quer ter? Você quer uma igreja avivada? Você quer que as pessoas que cheguem à igreja amem Jesus, amem a palavra de Deus? Quem quer? Então não é a igreja que você quer ter, é a igreja que você será. Porque tudo muda quando você muda. Mas, meus irmãos, Jesus também está preocupado conosco. Ele não está só preocupado com os de pequena fé, Ele está preocupado conosco, que já caminhamos há algum tempo. Tanto que do versículo 43 até 48, Jesus agora fala para nós. Porque Jesus também não quer que eu e você tropece. Por isso Jesus aqui, ele usa uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. Jesus usa um exagero e ele fala inclusive que é melhor você cortar a sua mão. É melhor você arrancar um olho, ou é melhor você cortar um dos seus pés. Jesus não está falando literalmente para você amputar um membro, mas o assunto é tão sério que Jesus ele usa essa hipérbole, porque ele não quer que nós tropecemos. Ele quer que nós tenhamos uma vida que agrade a Ele, porque o pecado é coisa séria. O pecado afeta a minha vida, o pecado afeta os meus filhos, o pecado afeta o meu casamento, o pecado afeta a minha relação na igreja. Às vezes a gente acha que o pecado é brincadeirinha, que é um ursinho que a gente acaricia. Não, a Bíblia diz que o diabo é como um leão que está ao derredor, querendo devorar os cristãos. Pecado é coisa séria, por isso Jesus usa uma hipérbole. Ele fala como se fosse necessário a gente amputar um braço. Porque tem coisas, irmão, ou pode ter coisas na nossa vida que não agrada a Deus e literalmente precisam ser cortadas. Tem coisas, ou talvez, não sei, na sua, que não agradam a Deus e literalmente precisam ser cortadas. É isso que Jesus está dizendo. Mas por que Jesus manda cortar? Por que Jesus manda arrancar algumas coisas da nossa vida para que nós não tropecemos? Porque o pecado, a melhor analogia para ele é uma lepra. A lepra nos tempos de Jesus era uma ferida que dava, e essa ferida ia aumentando e ela ia entrando mais para dentro. E a lepra causava que você não sentia mais a ferida. Seu braço estava ali no fogo como a hanseníase e queimando, mas você não sente. O pecado é assim. No começo você até incomoda com ele dói. Mas depois a ferida vai aumentando e você cauteriza a sua mente, o seu coração endurece e você se torna aquele que não sente mais, ele te anestesia.
O pecado é algo progressivo na nossa vida, por isso que Jesus manda cortar. Converse com pessoas que têm problemas com drogas. Ninguém começou no crack. Eles vão falar sempre a mesma coisa. Eles começaram com a maconha. Converse com pessoas que estão atoladas na pornografia. Eles não começaram num prostíbulo ou traindo a sua esposa. Eles começaram com videozinhos de WhatsApp que são mandados hoje. Converse com pessoas que estão no alcoolismo. Eles não começaram enchendo a cara, eles começaram aos pouquinhos. O pecado é progressivo. Ele vai cauterizando a nossa mente, o nosso coração vai endurecendo e nós não vamos sentindo ele mais. Por isso Jesus trata o assunto tão sério. Corta para que você não tropece. Então hoje seria bom nós pensarmos, meus irmãos, o que precisa cortar na nossa vida. Qual que é o rival de Jesus no seu coração? O que no seu coração rivaliza com Jesus no senhorio? Quem é o Senhor ali? Porque Jesus aqui ele usa 3 expressões: cortar a mão, ou seja, as minhas atitudes; cortar os pés, ou seja, lugares que eu vou ou frequento; e cortar os olhos, ou seja, aquilo que eu olho. O que você precisa cortar na sua vida? Que talvez vai te fazer tropeçar, e inclusive fará outros tropeçarem também pelo mau testemunho. O que você precisa cortar na sua vida? Talvez algo que te leva para longe de Cristo. Uma vez um irmão comentou comigo, ele é um irmão muito engraçado, e ele falava assim: Gabriel, certa vez eu comprei um sítio, e esse sítio ele foi um empecilho da minha vida. E eu, por quê, irmão? E ele contando, tudo era sítio: final de semana sítio, feriado sítio, carnaval sítio, Natal sítio, festa de feriado sítio. Ele falou: a minha família não tinha mais comunhão com a igreja. Eu vi que eu tinha que cortar esse sítio, vender ele, para me voltar à comunhão na igreja. O sítio era algo que está me afastando da comunhão com Deus e com os irmãos. Talvez você, como eu, tenha que cortar uma coisa pequena. Outro dia, num grupo de WhatsApp, apareceu uma coisa ali indevida. E eu falei: olha, não dá para participar desse grupo de WhatsApp. Primeiro que eu vejo, a minha esposa vê, os meus filhos veem o meu celular. Sair desse grupo. Às vezes você tem para cortar uma coisa pequena. Às vezes você precisa cortar um relacionamento. Amizades que não te levam para perto de Cristo, mas te levam para longe de Cristo. Às vezes um namoro precisa ser cortado. Nós tínhamos na missão uma matéria que chamava Temor do Senhor. Era uma semana sobre essa aula para os missionários novos. E naquela época não tinha celular ainda, tinha um orelhão na base. E a aula de Temor do Senhor começava na segunda, lá para a quarta, quinta-feira. O orelhão da base ficava cheio. Você sabe por quê? Pessoas precisando terminar namoros que não eram santos, não agradavam ao Senhor. Porque Deus falava com elas sobre o temor do Senhor, sobre santidade, e elas tinham que terminar relacionamentos que não agradavam ao Senhor. O que precisa ser cortado na sua vida? Corta. Porque Jesus vem nos alertar aqui que nós vamos tropeçar se não cortarmos coisas na nossa vida que nos afastam de Cristo e que vão fazer os pequeninos tropeçarem. Mas não basta só cortar, meus irmãos. Vamos supor que você é um mentiroso. Você fala assim: a partir de hoje essa palavra tocou meu coração, vou parar de mentir. Se você não colocar a verdade no lugar da mentira, você vai ser um mentiroso de férias. Você talvez consiga ficar uma semana, 2 de férias, mas você volta a mentir. Segura Marcos de novo e abre comigo agora em Efésios. Efésios capítulo 4. Segura Marcos e vai para Efésios capítulo 4.
Porque não basta só cortar, eu tenho que colocar uma coisa boa no lugar. Efésios 4, versículo 25, vocês acharam? Se não, só ouça, não tem problema. Olha o que diz a palavra de Deus, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não porei o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, do qual foste selados para o dia da redenção. O que o apóstolo Paulo fala aqui? Quem mente, começa a quê? A falar a verdade. Aquele que furtava, não é só deixar de roubar. O apóstolo Paulo fala: agora você trabalhe, troque o roubo pelo trabalho, para que você tenha com que ajudar o próximo. Aquele que da sua boca sai palavras torpes, no 29 ele vem falar: agora que sai a palavra de edificação. E no 30 o apóstolo Paulo fala: para que nós não possamos entristecer o Espírito Santo. Por que nós não devemos entristecer o Espírito Santo? Qual o pai que fica feliz dos seus filhos caminharem no erro? Nós que somos pais, que somos maus, nos alegramos quando nossos filhos fazem o que é bom. Quem dirá Deus, o nosso Pai Celestial? Por isso o apóstolo Paulo fala: deixe o que é errado e comece a fazer o que é bom, o que é correto, para que o Espírito Santo não seja entristecido pelas suas atitudes, pelas minhas atitudes. Vamos cortar o que precisa. Jesus, meus irmãos, vai nos ajudar, porque Ele nos ama. Há uma citação que eu quero deixar aqui com os irmãos que fala o seguinte: aquele que orou, santifica-os. O Senhor Jesus orou isso na noite anterior à sua crucificação. Está intimamente disposto a ajudar todos quantos, mediante a fé, apelam a Ele em busca de ajuda, desejando se tornar mais santos. Jesus está totalmente disponível, porque Ele nos ama, a todos aqueles que buscam ajuda nele para ter uma vida que o agrade. Se você quer cortar algo para colocar a verdade no lugar, Jesus está com você, Jesus está conosco, porque Ele nos ama. Meus irmãos, mas agora tem um fogo aqui que não é destinado para nós. Versículo 49 a 50, alguém lê em voz alta para mim enquanto eu bebo água? Amém. Aqui agora Jesus falando para os seus discípulos diz que há um fogo, mas não é o fogo para nós. Mas há um fogo para nós. Como assim? Esse fogo da eternidade, esse fogo do Vale Geena, ele não é para nós. Amém? Porque Jesus nos salvou. Nós vamos cortar o que precisa ser cortado. Nós vamos levar uma vida que o agrade. Mas aqui diz que tem um fogo para os seus discípulos. E diz que esse fogo é interessante, que ele deve estar salgado com sal. Olha o versículo 49, porque cada um será salgado com fogo. E no 50 diz que bom é o sal. Mas o que é isso? Em Levítico, no capítulo 2, versículo 13, só ouça, diz o seguinte: tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Na época dos sacrifícios a Deus, sacrifícios de cereal, de oferendas para o Senhor, tinha que ser acrescentado sal, e diz que esse sal era chamado de sal da aliança, que simbolizava a aliança do povo de Deus com Deus.
Então, quando as pessoas jogavam sal nas suas ofertas, era um simbolismo da aliança de Deus com o seu povo. Entenderam? Por isso que em Levítico 2,13 fala que é o sal da aliança. Mas hoje nós não precisamos mais desse tipo de sacrifício, mas Jesus fala que nós devemos ser salgados com fogo. O apóstolo Paulo clareia as coisas para nós em Romanos 12:1, apenas ouça. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O sacrifício agora que deve ser salgado é a nossa vida para Deus. Os discípulos, nós temos esse sal da aliança, que é a aliança de Deus que Ele tem conosco. E agora o que é oferecido a Deus é a nossa vida, não é mais um sacrifício. Aqueles sacrifícios tinham que queimar naquela época, mas hoje é as nossas vidas que devemos oferecer como um sacrifício vivo a Deus, salgados pela aliança que Deus tem com cada um de nós. E esse fogo presente, esse fogo vai queimar na nossa vida só nessa terra. Esse fogo não vem para nós na eternidade, e esse fogo é as provações que nós passamos pela glória de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala que há um fogo purificador, que são as provações que nós passamos, e essas provações que nós passamos têm o objetivo de nos santificar, de provar a nossa fé, de nos levar a adorar a Deus de uma maneira mais íntegra e mais fidedigna. Então, por isso que Jesus fala que o seu povo será salgado com fogo, o seu povo receberá o sal de Deus, a aliança de Deus, e as dificuldades do seu povo fará com que o seu povo seja ainda mais fiel a Deus. Esse fogo purifica o povo de Deus, para que ele seja um sacrifício vivo ao seu Deus. É isso que Jesus estava querendo falar para os seus discípulos. A vida de vocês deve ser um sacrifício vivo a mim. Portanto, ele vai falar no versículo 50: tende sal, tenham aliança com Deus, vivam em santidade, cuidem de si e cuidem uns aos outros, sirvam humildemente uns aos outros. Ao contrário, se a gente não viver assim, ao contrário, Jesus disse que esse sal que Ele nos dá, que Ele salga a nossa vida, nós vamos tornar insípidos. O que é isso? Nós vamos perder o sabor, nós vamos perder o propósito, se nós não oferecermos a nossa vida para servir a Deus humildemente, servindo uns aos outros, cuidando de nós, cuidando dos pequeninos. Tenha sal na sua vida, tenha aliança com Deus, viva humildemente. E Jesus termina dizendo: assim vocês terão paz uns com os outros, vocês não vão ficar brigando para saber quem é o maior entre vocês. Ofereçam a sua vida como sacrifício a Deus. E esse é o propósito de Deus para eles, porque a igreja, ele é o sal da terra. O sal, ele é usado para preservar naquela época, para que as coisas não apodrecessem. Se você tira a igreja, se você tira a vida dos cristãos da sociedade, essa sociedade apodrece. Porque é a igreja que continua salgando essa terra, mostrando que vale a pena servir a Deus, que vale a pena viver em santidade, que vale a pena trazer a nossa família para adorar a Deus. Se a igreja sai dessa terra, essa terra perde o sal e ela apodrece. Por isso que devemos cortar coisas da nossa vida. Por isso que Deus vai purificar a nossa fé com fogo. Por isso que Deus vai jogar sal nessa aliança, para que nós possamos honrá-lo até o final das nossas vidas. Meus irmãos, quero concluir então dizendo que Deus venha nos ajudar a dar as mãos para levantar os irmãos e não fazer ninguém tropeçar. Que a minha vida venha para te levantar, venha ser para te levantar. Que a sua vida venha ser para levantar uns aos outros. Que a nossa vida não venha ser um tropeço para ninguém. Que Deus nos ajude, amém? Porque o Senhor está preocupado com a nossa vida.
Por isso o Senhor fala para cortarmos coisas que não agradam. E se você está disposto, Ele vai te ajudar. Em Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas os que confessam e os abandonam encontram misericórdia. O Senhor vai nos ajudar a cortar aquilo que é necessário. Então, meus irmãos, se vier um fogo na sua vida, se vier provações, se vier dificuldades, encare isso como o Senhor purificando a sua vida, como o Senhor salgando a sua vida, para que você seja mais sal nessa terra. Porque uma vez depois de provada a sua fé, você tem mais força, mais testemunho de Deus para salgar essa terra. Porque Jesus disse que a igreja, que nós somos o sal da terra, para preservar os princípios bíblicos no meio dessa sociedade. Sem o sal, essa sociedade apodrece. Por isso que Deus precisa nos salgar. Por isso que Deus precisa nos purificar nesse fogo. Porque mesmo que nós enfrentamos esse fogo aqui, temporal, nós não enfrentaremos esse fogo que não apaga. Portanto, busque crescer para salgar a terra. Busque crescer, não seja um pequenino a vida toda. Talvez já era tempo de você estar dando bom exemplo, estar ajudando outros na fé. Mas talvez ainda você, com 10, 15 anos na igreja, ainda é um pequenino na fé. Cresça, para que você possa ajudar aqueles que vão chegar, os pequeninos. E você, meu irmão, não deixe que alguém te faça tropeçar, porque em última instância a responsabilidade é sua. Às vezes as pessoas falam assim, às vezes com razão: eu me decepcionei com a igreja, eu desanimei de Jesus por causa dos irmãos. Sim, nós podemos ser uma pedra de tropeço, misericórdia, Senhor, mas a responsabilidade final é sua. Não deixe que as pessoas façam você tropeçar. Olhe para Cristo, que nunca falhou. Olhe para Jesus. Porque Jesus, mesmo sendo perfeito, a Bíblia fala que Ele é uma pedra de tropeço para aqueles que não creem nele. Mas também há bons exemplos para você seguir. Há bons exemplos nessa igreja de irmãos que você pode seguir. Olhe para Cristo, olhe para os bons exemplos. E seja também esse bom exemplo que vai animar e inspirar as outras pessoas que estão chegando. Porque eles vão se aculturar a nós. Se nós não oramos, eles não vão orar. Se nós não amamos a Deus, eles não vão amar. Porque eles vão se aculturar à nossa igreja, à nossa cultura. Então, se você quer uma igreja mais fervorosa, que ame a Deus, faça isso você. Seja a igreja que você quer que ela seja. Se você quer que o seu casamento seja mais abençoado, não espere a sua mudança do seu cônjuge. Seja você o agente da mudança. Não seja você uma pedra de tropeço para o seu cônjuge. Não seja uma pedra de tropeço para os seus filhos. Comece a mudança em você hoje. Meus irmãos, Jesus está preocupado com a nossa vida. Por isso Ele fala para a gente cuidar dos pequeninos e cuidar de nós mesmos. Se você está disposto a cortar aquilo que não agrada a Deus, conte com a graça de Deus, conte com Jesus. Ele vai te ajudar, porque Ele quer que você saia para essa sociedade para salgar essa terra. Amém? Oremos.